Presidente, bom dia. Aqui é o Luiz Felipe da Rádio Brasil Campinas. A minha primeira pergunta é a seguinte: qual que é a avaliação do Conselho de Administração sobre a campanha do Guarani até agora na Série B do Campeonato Brasileiro? Em 15 pontos disputados, venceu apenas 3, perdeu 12. Qual que é a avaliação do Conselho sobre isso? Boa tarde. A avaliação não é boa. Ninguém está satisfeito com 3 pontos disputados em 15, mas é um momento de sabedoria, temos um bom grupo e com inteligência o Guarani vai reagir no campeonato e chegar no lugar que deseja. Ainda falando sobre o elenco, aproveitando a pergunta do colega, o que acontece em relação ao elenco? Como que a diretoria avalia, desde o começo do ano até agora, quais falhas foram detectadas e o que vai ser feito para tentar modificar essa situação? Nós começamos o ano muito bem, fizemos um bom campeonato paulista, nas 10 primeiras rodadas, uma campanha de destaque. Infelizmente, após o retorno do futebol, houve uma oscilação grande, onde o clube ainda não conseguiu apresentar o futebol das 10 primeiras rodadas. A gente sim está tendo algumas falhas individuais, mas o grupo vem trabalhando muito forte, treinador consciente do que precisa ser feito, e o Guarani irá reagir forte nas próximas rodadas. O elenco é bom, o Conselho de Administração confia no trabalho que vem sendo feito, e agora é um momento de sabedoria e com muita inteligência resgatar o futebol apresentado do começo do ano. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Presidente, na última rodada, 2 jogadores experientes acabaram perdendo pênaltis que poderiam ajudar a equipe do Guarani nesta situação complicada. Eles serão punidos, até porque passou a impressão de atletas desatentos ao momento do Guarani. Na verdade, não há o que se falar em punição, e sim em cobrança, em apoio a esses atletas. São grandes atletas, já contribuíram muito para o Guarani e vão contribuir muito nessa Série B. Então é um momento de apoio e não de punição. E sobre reforços, presidente, dá para adiantar quantas contratações ainda o Guarani vai fazer até o limite, ou seja, até a data limite para inscrição de atletas visando a sequência da competição? O Guarani ele busca reforçar seu elenco. Nós temos aí algumas carências, a falta de um lateral esquerdo para completar, um meia para dar mais força na criação do elenco, e no ataque também a gente precisa reforçar. Então o Guarani vai buscar aí nos próximos dias a apresentação aí em torno de 3 atletas. Pois não, Washington Mello, Canal Esportes Online. Presidente, o vestiário do Guarani sempre foi exaltado, não somente pela comissão técnica, também pelos jogadores e pelo próprio CA, sobre um ambiente muito bom, uma verdadeira família. Me parece que já não é mais. O senhor, como presidente, já conseguiu detectar o que estaria acontecendo dentro do vestiário do Guarani, em função dessa união não estar mais presente entre todos? Eu discordo dessa afirmação, tá? O vestiário do Guarani é muito bom, o elenco muito bom, os unidos, tá? Então nunca houve aí uma desunião no vestiário do Guarani. A equipe bem administrada pelo Carpini e pelo Michel. O que a gente precisa agora é resgatar o futebol demonstrado, mas desunião nunca existiu aqui e não vai existir. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Presidente, bom dia. O técnico Thiago Carpini disse, depois do jogo contra a Chapecoense, que as 2 partidas em casa contra Náutico e Oeste serão decisivas para o futuro do Guarani. Eu pergunto para o senhor, serão decisivas também para o futuro da comissão técnica, ou o Carpini tem o respaldo da diretoria, independentemente do que aconteça na sexta-feira contra o Náutico e segunda-feira contra o Oeste? O Carpini ele tem total respaldo da diretoria, a diretoria confia, acredita no trabalho dele, temos total segurança que ele vai reverter essa situação. A continuidade dele não depende de um jogo, não é isso que o Conselho de Administração pensa,
mas os resultados têm que vir e o futebol depende de resultados. E uma segunda pergunta em relação ao elenco. Numa última coletiva que o senhor nos deu, o senhor falou que estava satisfeito com o elenco, que acreditava que ele fosse capaz de dar uma boa resposta na Série B do Brasileiro. Desde então chegou o Bruno Paulo, alguns jogadores até saíram, e aí a informação sobre a vinda também do João Paulo, atacante, e após 4 derrotas e uma vitória apenas na Série B, o senhor ainda acredita que esse elenco é capaz de fazer um bom papel na Série B, ou será necessário a chegada de outros jogadores e quem sabe também a saída de alguma peça? Comentamos já, né, a busca aí de algumas carências em alguns setores, mas o Guarani, satisfeito com o elenco que tem, a única coisa que a gente precisa ter é sabedoria e inteligência para reverter esse mau momento que a gente enfrenta. Marco Guarizo, Rádio CBN. Presidente, bom dia. Sobre o Gabriel Menino, jogador, né, que saiu da base do Guarani, foi negociado com o Palmeiras em 2017, havia a previsão de que o Palmeiras efetuasse a parte do Guarani na compra em fevereiro deste ano, foi uma nota até divulgada ontem pelo Guarani. Essa situação, ela está ok, houve um acordo com o Palmeiras, está tudo certo, e até o Guarani pensa numa negociação desse jogador para o exterior por parte do Palmeiras de lucrar com ele. O Guarani celebrou um contrato com esse atleta e o Palmeiras em 2017. Não vou falar muito do contrato, porque existe cláusula de confidencialidade, mas uma das cláusulas previa que no início de fevereiro de 2020, o Palmeiras poderia exercer uma opção de 10% da parte que cabe ao Guarani. O Palmeiras exerceu essa opção no começo de fevereiro, o Guarani ainda mantém percentual do atleta e com a venda dele ao exterior, será revertido um bom numerário aos cofres do Guarani. Presidente, sobre o trabalho, não só da comissão técnica, mas também dos jogadores no dia a dia, claro que os nossos companheiros estão perguntando sobre reforços, né? Mas qual é a análise que o senhor faz nesse momento, já que o Guarani vivia um momento tão bom antes da parada na pandemia aí da Covid-19 e agora em 10 jogos venceu apenas 2, né? Já dá para detectar o que está errado, se é que, na opinião do Conselho de Administração, há alguma coisa de errado? Na verdade, o que a gente precisa, e isso vai caber à comissão técnica, é resgatar a confiança dos jogadores, resgatar os resultados positivos e, principalmente, para que isso aconteça, resgatar o bom futebol apresentado. Então, aí com inteligência, com sabedoria, comissão técnica trabalhando emocional, confiança e o bom futebol desses jogadores que já demonstraram que sabem fazer. José Carlos Martins, Web Rádio, Morada do Som. Boa tarde, presidente Ricardo Moisés. Eu acredito bastante no trabalho que o Guarani vem fazendo, né, com o senhor na presidência, o conselho administrativo, com os pés no chão, não inchando muito o time do Guarani, né, para evitar, de repente, de atrasar os salários, né? Mas se o clima é bom e o salário não está atrasado, por que o Guarani está jogando assim? Não estaria na hora do presidente, a comissão técnica, cobrar um pouco mais desses jogadores? Obrigado. Boa tarde. As cobranças, elas são naturais, os próprios jogadores se cobram, a comissão se cobra, a CA cobra também, mas no momento difícil, nem sempre a cobrança só é o melhor caminho. Então, cabe a gente dar segurança para esses atletas, dar confiança para eles se resgatarem. O Guarani, financeiramente, estamos organizados, todos os salários em dia de funcionários, staff, jogadores, e assim a gente vai se manter por um bom tempo. Isso é fruto de um planejamento que a gente vem fazendo e executando desde agosto do ano passado. Muitos clubes hoje passam por situações difíceis, mas o Guarani, com sabedoria, honrando o planejamento que fez, deixando todas as contas em dia. Lucas Rossaf, Sport News Mundo. Presidente, bom dia. Eu gostaria que o senhor atualizasse as negociações com o Davó, a busca por um lateral esquerdo e também por um meio-campista. E mais, como que o Guarani
pensa nos bastidores uma possível participação na Copa Paulista para a formatação do elenco, além dos meninos da base? Existe a possibilidade de uma possível parceria com a Magnum, até para a redução dos custos neste torneio da Federação Paulista? Boa tarde. Não existe nenhuma negociação com o atleta da avó, tá? A informação que a gente tem é que o Corinthians pretende utilizá-lo, então não existe nenhuma negociação em aberto com relação ao atleta da avó. Existe sim a busca aí por um lateral esquerdo que vai nos ajudar a encorpar o elenco. O Guarani segue nesse sentido de reforçar a equipe. Com relação à Copa Paulista, o Conselho de Administração vê com bons olhos a participação do Guarani, ainda não está definida, mas vemos com bons olhos. Isso pode dar vantagem aos nossos meninos que estão já encorpados no elenco profissional. São 7 garotos que a gente tem, e essa Copa Paulista seria a oportunidade desses jogadores mostrarem o seu futebol e até com destaque na Copa Paulista serem utilizados na Série B. A Copa Paulista também, dando visibilidade para esses garotos, pode gerar também recursos para o Guarani manter as contas em dias como vem fazendo. Não existe nenhuma possibilidade de parceria com a Magno na Copa Paulista. O Guarani segue independente, sem qualquer parceria no futebol profissional, e não é momento disso agora, tá? Então, o Guarani independente também na Copa Paulista. Nando Medeiros, canal Esportes Online. Presidente, o Guarani padece de um líder dentro de campo que assuma a condição de ser a extensão do treinador. Por conta disso, toda a responsabilidade acaba caindo nas costas do Carpini, mesmo sem ele ser o único culpado pela falta de resultados. Mas gera um desgaste, principalmente com o torcedor. O Carpini continua treinador do Guarani? E se sim, em quais circunstâncias? Mesmo que não venham resultados positivos nas 2 próximas partidas em casa? O Conselho de Administração, ele acredita muito no trabalho do Carpini, já foi demonstrado isso dentro do campo. Nos últimos 10 anos, o único treinador que completou 1 ano à frente da equipe profissional, isso é mérito total dele. Não vejo que ele está sozinho, sem liderança dentro do vestiário. Temos inúmeros atletas líderes dentro do vestiário, não vou citar nomes para não ser injusto com um ou outro, mas existe sim líderes dentro do vestiário, e o Carpini não assume essa responsabilidade sozinho. 1 ano à frente do Guarani, já tirou o Guarani de um possível rebaixamento na Série B do ano passado, mostrou todo o trabalho que tem potencial no Campeonato Paulista, apesar de um treinador muito novo, muito competente, e vai reverter essa situação, e foi o que eu disse já respondendo a outra pergunta. A gente não vai julgar ele por um resultado ou outro. Sabemos que o futebol depende de resultados, e hoje o Carpini tem total apoio do Conselho de Administração. Regis Melo, GE. Globo. Presidente, é claro que o clube teve uma queda de arrecadação durante esse período de pandemia, mas como estão as finanças hoje e como que o clube planeja agora esse período que os jogos já foram retomados, mas ainda continuam com portões fechados, que ainda não tem essa arrecadação junto à torcida, essa parte financeira mesmo? A parte financeira do Guarani, com muita cautela, com muito planejamento, continua em dia, e assim vai ser enquanto esse Conselho de Administração estiver à frente do Guarani. O que a gente vem fazendo, ciente das perdas de arrecadação com bilheteria, é fortalecimento do marketing, trazendo novos parceiros, e aí participação na Copa Paulista, para dar visibilidade aos nossos meninos da base e buscar recursos com venda de atletas. Presidente, terminamos a participação dos nossos amigos da imprensa. Tenho, não uma pergunta, mas uma colocação ao senhor. O senhor tem uma oportunidade de conversar diretamente com o torcedor do Guarani, que é aquilo que o senhor também é, um grande torcedor do Guarani.
O torcedor está aflito, obviamente, está preocupado com o início de campanha. Que mensagem o senhor deixaria para o torcedor, para essa sequência de campeonato, otimismo, fé, esperança, força, apoio ao Guarani? O que o senhor pediria ao torcedor do Guarani nesse momento? Vamos lá. É um momento difícil, tá? É um momento que nós estamos oscilando muito no início do campeonato. A gente tem total condições de recuperação e brigar aí por um campeonato tranquilo, quem sabe mais para frente um algo a mais. Então é pedir apoio, compreensão do torcedor. O trabalho está sendo feito da forma correta e os resultados vão vir. Obrigado, presidente. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado, Ortiz. Obrigado, Nação Bugrina. Um grande abraço.